Então a gente fez uma meditação que eu uso bastante, né? Ouvia no passado, agora não ouço tanto, e usei em alguns momentos ela com pacientes, com pessoas, tem ela gravada no canal também. Então esse episódio ele é sobre o estresse. O que devemos fazer com o estresse, como controlamos, evitamos o estresse. Então primeiramente vamos começar com a definição. Então, o que é estresse? O estresse ele é algo relacionado ao presente, é você estar pilhado no momento presente. Por exemplo, é a mesma sensação da ansiedade, só que a ansiedade é em relação ao momento futuro. Então o estresse é em relação ao momento presente. E o que eu quero dizer com isso? A ansiedade, você está ansioso com algo que vai acontecer no futuro, e o estresse, você está se sentindo pilhado por algo que está acontecendo no presente. Então isso é o estresse. É esse ponto que nós vamos trabalhar no episódio de hoje. Para começar, o estresse é quando você passa por uma alta carga, por um momento estressante, por alguma coisa assim, que você precisa saber lidar com isso, que você precisa saber como manejar essa situação. E para começar, eu vou começar então com uma bifurcação, um pouco diferente dos outros episódios, mas eu vou começar com uma bifurcação. O que devemos fazer? Evitar ou lidar com o estresse? É a primeira pergunta que a gente tem. Então, assim, a regra para o estresse é você evitar. Então, se tem alguma coisa que está te levando muito ao estresse, a primeira coisa que você deve pensar é se tem alguma maneira de evitar isso. Eu posso deixar de conviver com aquela pessoa no trabalho, eu posso aceitar aquela outra oferta de emprego, eu posso reconsiderar minha relação, eu posso deixar de ver essas pessoas da família se isso está me causando estresse. Então, a primeira consideração que você deve fazer é se você pode evitar, sem grandes custos, esse agente estressor. Se isso não for possível, então você deve lidar com o estresse. E lidando com o estresse, você precisa saber encarar isso. Você precisa ver uma forma de se acalmar, ver formas de lidar com o estresse. Mesmo quando parecer difícil, você tem que conseguir organizar essa questão do seu estresse. Você ter de fato um controle em relação ao que está acontecendo. Isso é essencial, tá, gente? Você deve saber lidar de qualquer maneira, mas assim, se possível, evitar ou reduzir o estresse que você tem que ter. Você não precisa enfrentar tudo, você não precisa ser tão forte o tempo todo. Falando assim, dentro da psicologia, até eu me lembrei de algo que não estava no roteiro agora, sobre o transtorno de estresse pós-traumático. É um problema de ansiedade, trauma. Então até estava comentando isso ontem com uma paciente que falou aí de uma situação familiar. Então assim, se acontecer algum trauma, um evento estressante, e isso estiver impedindo você de alguma maneira, o evento citado ontem foi de um pai que sofreu um acidente, está resolvendo algumas questões agora na justiça. Após sofrer esse acidente, ele não quis que a sua filha viajasse. Era uma distância um pouco maior, se referindo que tinha que passar por grandes BRs e que era longe e tudo mais. Então assim, é algo complexo, e provavelmente ele passou isso por ainda estar vivenciando esse estresse. Inclusive a paciente já tinha recomendado atendimento clínico para ele, já tentou recomendar, e eu falei que é bom ficar atento. Se esse sintoma persistir, não vai ter o que fazer, vai ter que realmente ir para o atendimento. Mas por que eu digo assim, se persistir? Talvez ele só esteja na adrenalina daquele momento, de recém ter sofrido o acidente,
e talvez isso se cure, né? Talvez isso passe. Não é todo evento, não é todo luto que você precisa de uma psicoterapia ou que você precisa de fato tomar remédio para dormir ou lidar com a situação. Não são todos os eventos, são apenas alguns impactantes e com o tempo isso deve ser reorganizado na sua vida, tá? A sua vida deve voltar a um ritmo anterior, não envolvendo sequelas físicas, claro, né? Se a gente falar de uma sequela física, torna isso impossível, mas não envolvendo sequelas físicas, tudo deve voltar aí como era anteriormente. E sobre o estresse pós-traumático, ele deve ser bem trabalhado e a pessoa deve conseguir voltar a fazer as coisas, né? Por exemplo, tem outros casos aí de acidente que as pessoas conseguem lidar melhor com os acidentes, conseguem até voltar a viajar, conseguem fazer diversas coisas. Então também é uma possibilidade. Essa questão dos estresses, dos traumas, é algo que algumas pessoas precisam lidar com isso, principalmente se estiver interferindo aí em outros fatores da vida.